Viva uma vida extraordinária. Para quê? Para que seus filhos vejam, seus netos vejam, seus amigos vejam. Para que a história que vai ficar na boca de quem está vivo é de que você era uma bênção. Ruth, capítulo 1, verso 1 diz assim: sucedeu que, nos dias em que julgavam os juízes, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque. Repita comigo, Elimeleque. Fala de novo. Isso, só para você não esquecer. Porque pensa num camarada extraordinário. É esse chefe de família. Pastor, o que a Bíblia vai falar dele agora? Mais nada. Logo depois desse texto, ele morre. Mas a história de uma pessoa é pobre demais se parar em si mesmo. Não há legado em alguém cujo qual a história não se projeta além dele. Não é um projeto geracional que vai para a próxima ou para as próximas gerações. O texto diz que há uma fome na terra e um homem, cujo qual seu nome é Elimeleque, que é casado com uma mulher chamada Noemi, que tem 2 rapazes como filhos. A liderança deste homem, a postura deste homem é algo fenomenal. Ele não era profeta nem dos filhos dos profetas, como nós olhamos o indivíduo ou a esposa do indivíduo que aborda Eliseu, que diz: meu marido morreu e o credor está à porta para buscar meus filhos como pagamento. Este homem era profeta ou filho de profeta, ou andava com Eliseu, era um homem próximo de Deus, mas no que diz respeito à gestão era zero. Ele morre e um credor, o que ele deixa para a viúva e para os filhos são dívidas. É muito importante nós entendermos o que estamos deixando para gerações. O que é que estamos fazendo com elas, quer positivamente, quer negativamente. Quando nós olhamos para Elimeleque e para o que vai acontecer com a sua família, ele não precisa estar em cena. Eu sei quem ele é pela postura de seus filhos. Eu sei quem ele foi pela postura de suas noras com as mulheres que sequer provavelmente se casaram com os meninos quando ele ainda era vivo. Mas o posicionamento me mostra, não a perfeição, pois eu vou mostrar isso a vocês, mas está na hora de nós pararmos, de nos abrigarmos ou nos escondermos atrás de desculpas, de que o nosso temperamento, a nossa personalidade, e é problema de caráter, e é problema com o diabo, e é problema com os outros, e todas essas variáveis acabam sendo de muletas e de ancoragem para pessoas não mudarem de vida, não se aperfeiçoarem, não irem além. A proposta de Cristo e da igreja é uma boa notícia, uma notícia que a salvação chegou não apenas para nos tirarmos do inferno e colocarmos nos céus, mas para nos tirarmos de uma vida ruim e melhorar a nossa qualidade de vida nessa terra como gente. Então o texto diz que um homem chamado Elimeleque tem um problema. A fome se instalou na terra onde ele mora. Elimeleque está vendo que a sua família começa a correr perigo. Eles não têm o que comer. O texto diz que houve uma fome na terra. E por isso Elimeleque vai tomar uma providência. Seu propósito é alimentar sua família. Ele está preocupado com a escassez de sua esposa e de seus filhos, aqui de alimento, aqui de atenção, de carinho, de respeito, de tempo. Porque talvez nossa despensa esteja cheia e o estômago de nossos filhos e esposas e cônjuges estejam alimentados, mas filhos órfãos de pais vivos, mulheres viúvas de homens que ainda não desceram à sepultura, mas mulheres famintas, sedentas de atenção, de carinho, de respeito, homens com necessidades que suas esposas poderiam suprir, mas os deixam em falta. O que a Bíblia está dizendo é que um homem, um chefe de família, e vamos aqui, colocar o gênero em pauta na nossa história agora, seja ele homem, seja ele mulher,
Não é o que o tempo de igualdade requer de todos nós? Então vamos pegar os chefes, as lideranças da família, e vamos fazer com que eles olhem para dentro da sua casa e ver se não tem gente morrendo de escassez. Filhos que não têm atenção dos pais. Ah, meu filho fica trancado dentro do quarto. E aí, querido, o que você faz quando ele se tranca? Você vai lá e se tranca com ele? Entra lá no quarto, deita na cama dele e vamos assistir alguma coisa. Não, meu filho está branquinho, não pega um sol. Pare e pense. O que é que estamos fazendo mediante a escassez que tem atingido a nossa casa? E você sabe o pior? Está assim de lares e de famílias que a fome está instalada e a liderança sequer foi capaz de notar. Tem adolescentes de barriga cheia, mas de coração vazio e escasso. Jovens, é isso que nós mais vemos. Eu gosto desse homem por quê? Porque ele está vendo o que está acontecendo, a fome está chegando. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa. O que está faltando aqui? Comida. Onde é que tem comida? No território de Moabe. Mas espera aí, mas Moisés escreveu que nós, como um povo de Deus, não deveríamos nos misturar com nações pagãs. Mas o que está em jogo? A integridade da minha família. Elimeleque é um homem realmente que olha para a sua casa e coloca a sua casa num posicionamento de prioridade. Coloca a sua esposa e seus filhos num posicionamento de prioridade. Por muito tempo. E você sabe por que é que o mundo está do jeito que está? Porque por muito tempo homens saíram de casa para ganhar tesouros e depois descobriram que quando chegaram em casa com seus tesouros não tinha para quem deixar, porque não tinha mais casamento, não tinha mais esposa, não tinha mais filho, não tinha mais nada. O que tinha um aglomerado de gente vivendo debaixo do mesmo teto, mas que ninguém sabe o que é amor, o que é carinho, o que é respeito, o que é cumplicidade, o que é equipe ou trabalho em equipe. Elimeleque é alguém que se arrisca assim, reúne sua esposa e seus filhos e vai para o território de Moabe. Porém o verso 3, eu li para vocês o 1, 2 diz o nome dele, e no 3, o camarada morre. Esse é um alerta também para os homens. Estamos morrendo mais cedo, entendeu? E você sabe por que mulher vive mais do que homem? Porque não tem esposa, é brincadeira, certo? Aqui, esse dia eu fui num culto de terceira idade, 40 viúvos e 3 viúvas, ou melhor, o contrário, 40 viúvas e 3 viúvas. Cheguei em casa, doido. Olhei para minha mulher e falei, filho, fui no lugar, 40 mulher viúva e 3 viúvas. Aqui em casa não será assim. Aqui você morre primeiro. Você está rindo, mas o assunto é sério. O Elimeleque morreu, sim ou não? Sim ou não? Mas ele podia morrer, gente. Ele podia morrer. Porque tem lideranças familiares que sequer pode morrer. Que no velório a viúva já tem que estar para pagar as contas do próximo mês. De olho na próxima vítima. Viúva negra. Você está rindo, mas é sério. Quando nós olhamos, o que eu descubro? Um camarada que morreu, mas a família está certinha, justinha. Ele tem 2 filhos e a esposa morando numa terra estrangeira. E agora, fora a liderança do marido, que acabou de ir embora, os filhos me parecem que não planejam voltar com tanta rapidez para Belém. Mas meninos bem treinados arrumam para si 2 namoradas. Vamos começar nesse modelo, que vão se tornar esposas. É verdade? Os 2 meninos se casam, malam e quilham e ficam ali 10 anos, diz o verso 4. No final do verso 4, o que aconteceu com eles? Morreram. Novamente um homem morrendo. É guerra. É tudo matando nós. E essa é uma mensagem bíblica que não está matando só, tirando vida, não. Tirando a masculinidade. Já não se faz mais homem como antigamente. Uns homens esquisitos, frouxo. Não pode falar, eu falo frouxo. Estou falando de frouxo. O camarada, ele é homem, mas não tem atitude, não tem decisão. Não é camarada que sabe pegar aquela mulher dele, botar num pedestal, honrar a mulher. Eu não tenho medo de mulher forte, eu tenho medo e não gosto de homem fraco. Mulher foi feita para ser amada, para ser honrada, para ser enaltecida. Um ser extraordinário é uma fêmea. Eu gosto tanto que tem uma há 30 anos, louvado seja Deus. Mas homens não sabem conviver com o crescimento feminino. Você ri, mas é sério. Uns homens frouxos, morrendo. Antigamente era assim, já era assim. Lá em casa até a gente combinava quando os filhos eram pequenos. Para não queimar o filme da mãe, eu era o policial ruim. E a minha mulher, o bom.
Cláudio, fulano quer ir, mas eu não deixo não. Não vai não, vai não. Tô mandando pra tu. Eu falava, beleza. Mãe, posso ir ali? Fala com seu pai. Pai, posso ir? Não. Mas minha mãe deixou. Problema dela. Sua mãe é boa, eu sou mau. Se os meninos dessem errado, podia botar a culpa em mim. Mas deram certo. Sabe por que nós chegamos onde chegamos? Porque tínhamos pais que era duro. O seu pai conversava com você? Sim ou não? O seu pai, você que é mais velho, batia um papo contigo para saber o que você queria. Te perguntava se você me ama. Que palhaçada é essa? Meu filho, você me ama? Que amo uma ova, eu quero saber se você me respeita. Porque você come do meu feijão. E se não me respeitar, eu te rebento no cacete aqui agora. E se você chamar o conselho tutelar, eu rebento o conselho tutelar, a mãe do conselho tutelar. E não estou falando de violência doméstica, estou falando de disciplina. Casa que tinha homem, rapaz. Os caras com a cueca cá em cima, calça lá embaixo, cabelo que parece uma calopsita. E o pior não é a aparência, é a postura. Eu gosto do Elimeleque. Cara, homem, macho. Mas os machos estão frouxos. Quem falou isso foi uma fêmea. Frouxos, os caras. Bananão. As mulheres foram para a universidade, para a faculdade. A maioria dos carros que saem hoje das concessionárias são comprados por mulheres. As mulheres estão abrindo o maior número de contas bancárias. Louvado seja o Eterno, e cresça mesmo, cresça, desponte, não deixa ninguém te jogar para baixo. Que seja seu marido, que seja seu pai, que seja o governo, que seja ninguém. Só não perca a sua feminilidade. Continue sendo fêmea, mas sendo extraordinária nessa vida. Você está entendendo? Mas eu queria que vocês entendessem também, mulheres, que metade desses frouxos foram criados por fêmeas. Sim, não bota a culpa só no homem, não. Que a senhora deveria falar, meu filho, eu botava a mão na cabeça dele, Senhor, que esse menino copie qualquer coisa, menos o pai, Senhor. Tem misericórdia. A senhora ia lá no quarto do seu filho, botar a mão na cabeça dele, ungir o travesseiro dele com óleo e profetizar a bênção para aquele menino crescer, se fosse um bom marido, um bom pai, um indivíduo extraordinário, um cidadão dos céus. O Elimeleque morreu, mas deixou 2 filhos. 2 filhos se casaram e depois morreram. E aí você pode dizer o quê? O que aconteceu com essa família? Acabou. Se fosse qualquer outra família, acabaria. Mas era a família do Elimeleque. E Elimeleque tratou tão bem seus filhos souberam lidar com suas esposas. Elimeleque foi um marido tão bom que a mulher dele não casou de novo. Porque, eu querido, deixa eu falar uma coisa para tu. Tu tem que viver com a sua mulher para infernizar a vida do indivíduo que quiser ocupar o lugar que você deixou se você morrer. Entendeu? Seu nome tem que estar na boca da sua mulher 24 horas. Nossa, o Cláudio era tão bom. Me trazia café na cama. Sabe o que o cara vai torcer? Para eu ressuscitar. Toma esse miserável de volta. Você tá rindo, mas é sério. O cara era um marido extraordinário. Treinou seus filhos, protegeu seus filhos, uma fatalidade, é verdade. Mas muito mais do que parar nele, era geracional. E os meninos morreram. E o que ficou agora? Presta atenção. Nos relacionamentos familiares, os mais desafiadores, um dos mais desafiadores, que ganhou fama, sogra e nora. Olha o que sobrou nessa família. 2 noras e uma sogra, vivendo junto. Presta atenção. Tinha tudo para acabar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas não é isso que aconteceu. A família do Elimeleque, um homem abençoado, um homem de Deus, gente que pode morrer, que Deus vai honrar seu nome e seu posicionamento. Minha história não para em mim. Não, isso seria pobre demais. É isso que eu quero que você entenda. Viva uma vida extraordinária. Para quê? Para que seus filhos vejam, seus netos vejam, seus amigos vejam. Para que a história que vai ficar na boca de quem está vivo é de que você era uma bênção. É assim que funciona. Porque tem gente que morre e sequer deixa saudade. A Bíblia diz que se tu morrer e ninguém chorar, é melhor que tu não tivesse nascido. Porque tem gente que morre e o outro fala, que bênção, Senhor. Livramento dos céus. Você conhece alguém assim? Não fala não, que ofende. Mas tem velório que nós vamos fazer que dá vontade. Fala, Senhor. Não, as pessoas podiam parar de chorar. Louvado seja Deus. Que morreu, né? Foi tarde. Devia ter morrido uns 10 anos antes. Ah, pastor, não fala assim de defunto. Eu falo, tem gente ruim. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E às vezes onde? Na nossa família. Nossa, pastor, na minha não tem, tem na do meu marido. Ele pensa a mesma coisa. É só uma questão de ótica. Entendeu? Mas olhe bem. Agora os homens morreram, o que sobraram? Mulheres. E chega uma notícia em Belém, ou no território de Moabe, que as coisas melhoraram em Belém. Noemi, então, agora viúva, desprovida de seus filhos e de seu marido,
Segundo a lei de seu povo, ela tem um recurso, meio que uma aposentadoria, vamos colocar assim, um fundo criado para atender viúvas e órfãos. Está à margem de tudo aquilo que está acontecendo. Sair de cena, uma família apagada pelo caos, pela crise, pelo problema, pelo desfecho, aliás, diga-se de passagem, um desfecho comum para todos nós. Eu não estou falando aqui da perda de um emprego, não, eu estou dizendo da morte. Segundo Davi, o final de todos os homens. Mas não é isso que acontece com essa família. Noemi quer ir embora e ela tem 2 noras. As noras planejam ir com ela, é verdade, e começam a dizer: nós vamos contigo, nós vamos contigo, nós vamos contigo. E no caminho, Noemi começa a refletir sobre o povo seletivo cujo qual ela faz parte. Ninguém vai querer se casar com a Moabita pela instrução de Moisés. Olhe bem, nesse ambiente o que nós vamos ver, Noemi chama suas 2 noras, escute isso agora, 2 noras, e começa a apresentar para suas noras os perigos. Meninas, não vão comigo, eu sou velha demais para ter marido, e se eu tivesse marido e tivesse filhos, vocês teriam que esperá-los crescerem. A nossa família realmente ela se dissolveu. Não, fiquem aí, meninas, vocês são moabitas, vão para a casa de seus pais, reconstruam sua vida, porque a nossa família parou. Uma das mulheres disseram assim: realmente, a senhora tem razão, é melhor nós irmos embora. Eu realmente vou embora com muito pesar, mas eu abandono a missão. Eu gosto desse texto porque, apesar de ser da família de um homem que eu respeito, a Bíblia está me mostrando que o êxito dele não foi total. E ele não conseguiu perfeição, porque ninguém é perfeito. Quando Orfa diz que vai embora e vai desistir, eu entendo. Eu entendo que tem casal que divorcia. Eu entendo. Por quê? Porque fazem parte de Orfa. Fazem parte do grupo que resolveu desistir. Da família que resolveu jogar a toalha. Daqueles que querem quebrar o relacionamento. É isso que eu vejo. Eu não estou falando de salvação aqui no momento, eu só estou dizendo da preocupação que Deus tem com a minha e com a sua casa, porque todos nós enfrentamos problemas. Orfa, para mim, representa a turma que joga a toalha, que se rende ao pecado, que se rende à desistência, que resolve dizer: a situação é mais forte do que eu não consigo vencer. Ela então chama Noemi e diz: eu vou me embora. Beija Noemi e volta. E nunca mais você vai ouvir falar o nome Orfa, porque ela desistiu. Porque a vida não é para os desistentes. Promessa do Apocalipse: ao que vencer, 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 ao que vencer e ao que vencer. 7 igrejas, 7 ao que vencer, e não para quem desiste. Você não pode se dar o luxo de desistir. Ah, pastor, mas se eu tentar pode não dar certo. Mas se você não tentar, já não deu. Essa é a grande verdade. Quando eu olho para esse posicionamento, para essa postura, eu vejo um grupo de pessoas. E que grupo? Um grupo que está aqui, um grupo que está aí na quadra, um grupo que está aí do lado. Que grupo? O grupo que vai tomar o caminho da desistência. Vai tomar o caminho mais fácil, sabe? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: uma família está lutando pelo seu futuro. Um homem que é capaz de romper as adversidades para lutar pela integridade de sua filha, de sua família. Uma família que vive tragédias e que vive problemas, mas que não entrega os pontos. E agora, essa mulher vai embora e acabou. Mas aí a outra vem. E quem é a outra? Somos nós. Quem somos nós? Aquelas pessoas que já deu vontade de dar um bico no casamento. Olhar para sua esposa e falar: querida, vá plantar batata, cenoura, some. Por que você não falou nada? Porque você nunca teve vontade de falar para o seu marido: querido, Senhor, onde eu errei para receber isso de recompensa? Pare para pensar. Quantas vezes nós tivemos crises e situações ruins mesmo? Quem aqui nunca teve uma situação adversa, sim, uma coisa? Por favor, põe essa mão para o alto para eu ver. É porque ninguém fala nada, parece que eu estou sozinho na crise. E por que você não jogou? Porque você não é Noemi, você é Ruth. Você não é daqueles que desistem, você é daqueles que vai adiante. Você fala: eu vou até o final que esse troço, eu vou, porque Deus há de vir. Ele é o meu Deus. É fácil, mas nós já descobrimos que é possível. Quando chega na vez de Ruth, o que acontece? Noemi diz: Ruth, sua concunhada já foi embora e está na hora de tu ir. Vai embora.
Case-se de novo, seja feliz. Ruth falou, não vou, não sou, Noemi, vou ficar com a senhora, vou ficar com a senhora. O seu povo vai ser o meu, o seu Deus vai ser o meu. Onde a senhora morrer, morrerei eu. Ali eu serei sepultado e nada além da morte vai me separar da senhora. Eu estou junta e misturada com a senhora. Gente, uma nora falar isso para uma sogra. Sabe o que uma nora costuma falar? O seu povo é seu povo, o meu povo é meu povo e o meu povo é melhor que o seu povo. E onde a senhora morrer, eu vou dar uma festa. Cadê o Elimeleque? O Elimeleque está morto, mas os valores ainda estão na família dele. Ele treinou filhos para cuidar bem de mulheres, que quando eles não estivessem mais presentes, a união ainda continuaria. Uma família não precisa de homem para sobreviver. O que ela precisa é de amor. Não precisa, não. Tá assim, Tá assim de gente que não tem pai, não tem mãe, mas encontra amor na casa de alguém, sim ou não? E que vai ser treinado e educado. O princípio que a pessoa deixa é maior do que ela. Essa é a grande verdade. Quando eu olho para esse ambiente, o que eu vejo? A Ruth foi tão intensa que Noemi calou a boca. E foi as duas. As duas estão indo para Belém para procurar o quê? Um homem, gente. Um homem, uma garotinha e uma senhora. Uma senhora, para mim, Noemi também é uma mulher extraordinária. Já está numa idade avançada, não pode ter marido, mas pode treinar a garotinha. Gente, essas meninas não sabem nada sobre ser mulher. Nada. E pior, 12, 13 anos, a fila anda. A fila anda para quê? Para ver Chiquitita? É isso que a fila anda? Deve ser. Você já viu? Nós precisamos treinar essa nova geração. Mulher tem que cozinhar, isso que o senhor está falando, pastor? O senhor é retrógrado? Eu não estou falando disso. Ainda que para mim tem que cozinhar também, porque tem que comer. Eu acho que não é mulher tem que ficar lá com o umbigo no fogão. Longe de mim dar uma sentença ruim dessa. Mas tem que ter parceria. Um dia um cozinha, outro dia o outro cozinha. Um não sabe cozinhar, cozinha o outro lava a louça. Enquanto um está fazendo isso, troca as crianças. Tem que fazer. É assim que funciona. Mas tem que ter parceria entre o casal. Aí vai se casar, não sabe nada disso. Pensa que é sexo. Vou casar para fazer isso. Fala sério, rapaz. Se você souber a quantidade que nós é casado, que nós faz, vocês iam arrumar outro motivo para vocês casar? Arrumar uma trouxa para lavar? Eles pensam, a hora que eu casar, eu vou fazer sexo todo dia. Menino, sabe nada da vida, tolinho. Você tá rindo? Eu gosto porque o que é? É uma parceria. É isso que nós estamos vendo nessa família. De onde vem isso, pastor? Para mim, de Elimeleque. Porque quando Ruth fala para Noemi, e Noemi diz, pode ir embora. Eu estou te alforriando, eu estou te libertando, fica livre para ir. Que a melhor maneira de ganhar alguém é dar a oportunidade dessa pessoa ir embora. Ruth falou, estou com a senhora, junto e misturado. Então vamos embora, vamos para Belém. Difícil vai que você casar você, mas vamos embora. E lá a família vai lutar. O que é isso, querido? Eu preciso motivar você a lutar pelo seu marido. Pastor, sofro tanto, pastor. Lutar por ele, pastor. Será que vale a pena? É seu. É ruim, mas é o que deu para a senhora arrumar. Lutar por sua esposa, pelo seu casamento, por seus filhos. Pastor, meu filho é menino, está com comportamento de menina, vou botar ele para fora. Bota não, filho. Bota não, que tem braços abertos para ele lá fora. Abraça esse menino aqui dentro. Ore por ele, ministre sobre ele. Diz que você cria filho para engrandecer o nome do Senhor. E Deus é o Todo-Poderoso para mudar a história das pessoas. Ruth, capítulo 1, versículo 1, verso 1 diz assim: sucedeu que, nos dias em que julgavam os juízes de Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque. Repita comigo, Elimeleque. Fala de novo. Isso, só para você não esquecer. Porque pensa num camarada extraordinário. É esse chefe de família. Pastor, o que a Bíblia vai falar dele agora? Mais nada. Logo depois desse texto, ele morre. Mas a história de uma pessoa é pobre demais se parar em si mesmo. Não há legado em alguém cujo qual a história não se projeta além dele. Não é um projeto geracional que vai para a próxima ou para as próximas gerações. O texto diz que há uma fome na terra e um homem cujo qual seu nome é Elimeleque, que é casado com uma mulher
chamada Noemi, que tem 2 rapazes como filhos. A liderança deste homem, a postura deste homem é algo fenomenal. Ele não era profeta nem dos filhos dos profetas, como nós olhamos o indivíduo ou a esposa do indivíduo que aborda Eliseu. Diz: meu marido morreu e o credor está à porta para buscar meus filhos como pagamento. Este homem era profeta ou filho de profeta, ou andava com Eliseu, era um homem próximo de Deus, mas no que diz respeito à gestão, era 0. Ele morre e um credor, o que ele deixa para a viúva e para os filhos são dívidas. É muito importante nós entendermos o que estamos deixando para gerações. O que é que estamos fazendo com elas, quer positivamente, quer negativamente. Quando nós olhamos para Elimeleque e para o que vai acontecer com a sua família, ele não precisa estar em cena. Eu sei quem ele é pela postura de seus filhos. Eu sei quem ele foi pela postura de suas noras com as mulheres que sequer provavelmente se casaram com os meninos quando ele ainda era vivo. Mas o posicionamento me mostra, não a perfeição, pois eu vou mostrar isso a vocês, mas está na hora de nós pararmos de nos abrigarmos ou nos escondermos atrás de desculpas, de que o nosso temperamento, a nossa personalidade, e é problema de caráter, e é problema com o diabo, e é problema com os outros, e todas essas variáveis acabam sendo de muletas e de ancoragem para pessoas não mudarem de vida, não se aperfeiçoarem, não irem além. A proposta de Cristo e da igreja é uma boa notícia, uma notícia que a salvação chegou não apenas para nos tirarmos do inferno e colocarmos nos céus, mas para nos tirarmos de uma vida ruim, para a nossa qualidade de vida nessa terra como gente. Então o texto diz que um homem chamado Elimeleque tem um problema. A fome se instalou na terra onde ele mora. Elimeleque está vendo que a sua família começa a correr perigo. Eles não têm o que comer. O texto diz que houve uma fome na terra. E por isso Elimeleque vai tomar uma providência. O propósito é alimentar sua família. Ele está preocupado com a escassez de sua esposa e de seus filhos. Aqui de alimento, aqui de atenção, de carinho, de respeito, de tempo. Porque talvez nossa despensa esteja cheia e o estômago de nossos filhos e esposas e cônjuges estejam alimentados, mas filhos órfãos de pais vivos, mulheres viúvas de homens que ainda não desceram à sepultura, mas mulheres famintas, sedentas de atenção, de carinho, de respeito, homens com necessidades que suas esposas poderiam suprir, mas os deixam em falta. O que a Bíblia está dizendo é que um homem, um chefe de família, e vamos aqui colocar o gênero em pauta na nossa história agora, seja ele homem, seja ele mulher, não é o que o tempo de igualdade requer de todos nós? Então vamos pegar os chefes, as lideranças da família, e vamos fazer com que eles olhem para dentro da sua casa e ver se não tem gente morrendo de escassez, filhos que não têm atenção dos pais. Ah, meu filho fica trancado dentro do quarto. E aí, querido, o que você faz quando ele se tranca? Você vai lá e se tranca com ele? Entra lá no quarto, deita na cama dele e vamos assistir alguma coisa. Não, meu filho está branquinho, não pega o sol. Pare e pense. O que é que estamos fazendo mediante a escassez que tem atingido a nossa casa? E você sabe o pior? Está assim de lares e de famílias que a fome está instalada e a liderança sequer foi capaz de notar. Tem adolescentes de barriga cheia, mas de coração vazio e escasso. Jovens, é isso que nós mais vemos. Eu gosto desse homem por quê? Porque ele está vendo o que está acontecendo, a fome está chegando, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa. O que está faltando aqui? Comida. Onde é que tem comida? No território de Moabe. Mas espera aí, mas Moisés escreveu que nós como um povo de Deus não deveríamos nos misturar com nações pagãs. Mas o que está em jogo? A integridade da minha família. Elimeleque é um homem realmente que olha para a sua casa e coloca a sua casa num posicionamento de prioridade. Coloca a sua esposa e seus filhos num posicionamento de prioridade. Por muito tempo,
E você sabe por que é que o mundo está do jeito que está? Porque por muito tempo, homens saíram de casa para ganhar tesouros. E depois descobriram que quando chegaram em casa com seus tesouros, não tinha para quem deixar. Porque não tinha mais casamento, não tinha mais esposa, não tinha mais filho, não tinha mais nada. O que tinha um aglomerado de gente vivendo debaixo do mesmo teto. Mas que ninguém sabe o que é amor, o que é carinho, o que é respeito, o que é cumplicidade, o que é equipe ou trabalho em equipe. Elimeleque é alguém que se arrisca assim, reúne sua esposa e seus filhos e vai para o território de Moabe. Porém o verso 3, eu li para vocês o 1, o 2 diz o nome dele e no 3 o camarada morre, certo? Esse é um alerta também para os homens. Estamos morrendo mais cedo, entendeu? E você sabe por que mulher vive mais do que homem? Que não tem esposa. É brincadeira, certo? Aqui, esse dia eu fui num culto de terceira idade, 40 viúvos e 3 viúvas, ou melhor, o contrário, 40 viúvas e 3 viúvos. Cheguei em casa, doido, olhei para minha mulher e falei, filho, fui no lugar, 40 mulheres viúvas e 3 viúvos. Aqui em casa não será assim. Aqui você morre. Primeiro, você está rindo, mas o assunto é sério. O Elimeleque morreu, sim ou não? Sim ou não? Mas ele podia morrer, gente. Ele podia morrer. Porque tem lideranças familiares que sequer pode morrer. Que no velório a viúva já tem que estar para pagar as contas do próximo mês, de olho na próxima vítima. Viúva negra. Você está rindo, mas é sério. Quando nós olhamos, o que eu descubro? Um camarada que morreu, mas a família está certinha, justinha. Ele tem 2 filhos e a esposa morando numa terra estrangeira. E agora, fora a liderança do marido, que acabou de ir embora, os filhos me parecem que não planejam voltar com tanta rapidez para Belém. Arrumam para si 2 namoradas, vamos começar nesse modelo, que vão se tornar esposas. É verdade? Os 2 meninos se casam, malam e quilham e ficam ali 10 anos. Diz o verso 4. No final do verso 4, o que aconteceu com eles? Morreram. Novamente um homem morrendo. É guerra. É tudo matando nós. E essa é uma mensagem bíblica que não está matando só, tirando vida, não. Tirando a masculinidade. Já não se faz mais homem como antigamente. Uns homens esquisitos. Frouxo. Não pode falar, eu falo frouxo. Estou falando de frouxo. O camarada, ele é homem, mas não tem atitude, não tem decisão. Não é camarada que sabe pegar aquela mulher dele, botar num pedestal, honrar a mulher. Eu não tenho medo de mulher forte, eu tenho medo e não gosto de homem fraco. Mulher foi feita para ser amada, para ser honrada, para ser enaltecida. Um ser extraordinário é uma fêmea. Eu gosto tanto que tem uma há 30 anos, louvado seja Deus. Mas homens não sabem conviver com o crescimento feminino. Você ri, mas é sério. Uns homens frouxos, morrendo. Antigamente era assim, já era assim. Lá em casa até a gente combinava quando os filhos eram pequenos. Para não queimar o filme da mãe, eu era o policial ruim. E a minha mulher, o bom. Cláudio, fulano quer ir, mas eu não deixo não. Não vai não, vai não. Estou mandando para tu. Eu falava, beleza. Mãe, posso ir ali? Fala com seu pai. Pai, posso ir? Não. Mas minha mãe deixou. Problema dela. Sua mãe é boa. Eu sou mau. Se os meninos dessem errado, podia botar a culpa em mim. Mas deram certo. Sabe por que nós chegamos onde chegamos? Porque tínhamos pais que era duro. O seu pai conversava com você? Sim ou não? O seu pai, você que é mais velho, batia um papo contigo para saber o que você queria. Te perguntava se você me ama. Que palhaçada é essa? Meu filho, você me ama? Me ama uma ova. Eu quero saber se você me respeita. Porque você come do meu feijão. E se não me respeitar, eu te rebento no cacete aqui agora. E se você chamar o conselho tutelar, eu rebento o conselho tutelar, a mãe do conselho tutelar. E não estou falando de violência doméstica, estou falando de disciplina. Casa que tinha homem, rapaz. Os caras com a cueca cá em cima, calça lá embaixo, cabelo que parece uma calopsita. E o pior não é a aparência, é a postura. Eu gosto do Elimeleque. Cara, homem, macho. Mas os machos estão frouxos. E quem falou isso foi uma fêmea. Frouxos, os caras. Bananão. As mulheres foram para a universidade, para a faculdade. A maioria dos carros
que saem hoje das concessionárias são comprados por mulheres. As mulheres estão abrindo o maior número de contas bancárias. Louvado seja o Eterno e cresça mesmo, cresça, desponte, não deixa ninguém te jogar para baixo, que seja seu marido, que seja seu pai, que seja governo, que seja ninguém, só não perca a sua feminilidade. Continue sendo fêmea, mas sendo extraordinária nessa vida. Você está entendendo? Mas eu queria que vocês entendessem também, mulheres, que metade desses frouxos foram criados por fêmeas. Sim, não bota a culpa só no homem, não. Que a senhora deveria falar: meu filho, eu botava a mão na cabeça dele, Senhor, que esse menino copie qualquer coisa, menos o pai, Senhor. Tem misericórdia. A senhora ia lá no quarto do seu filho, botar a mão na cabeça dele, ungir o travesseiro dele com óleo e profetizar a bênção para aquele menino crescer, se fosse um bom marido, um bom pai, um indivíduo extraordinário, um cidadão dos céus. O Elimeleque morreu, mas deixou 2 filhos. Os 2 filhos se casaram e depois morreram. E aí você pode dizer o quê? O que aconteceu com essa família? Acabou. Se fosse qualquer outra família, acabaria. Mas era a família do Elimeleque. E Elimeleque tratou tão bem seus filhos, que seus filhos souberam lidar com suas esposas. Elimeleque foi um marido tão bom que a mulher dele não casou de novo. Porque, eu querido, deixa eu falar uma coisa para tu. Tu tem que viver com a sua mulher para infernizar a vida do indivíduo que quiser ocupar o lugar que você deixou se você morrer. Entendeu? Seu nome tem que estar na boca da sua mulher 24 horas. Nossa, o Cláudio era tão bom, me trazia café na cama. Sabe o que o cara vai torcer? Vai o ressuscitar. Toma esse miserável de volta. Você está rindo, mas é sério. O cara era um marido extraordinário. Treinou seus filhos, protegeu seus filhos, uma fatalidade, é verdade. Mas muito mais do que parar nele, era geracional. E os meninos morreram. E o que ficou agora? Presta atenção. Dos relacionamentos familiares, os mais desafiadores. Um dos mais desafiadores, que ganhou fama, sogra e nora. Olha o que sobrou nessa família. 2 noras e uma sogra, vivendo junto. Presta atenção. Tinha tudo para acabar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas não é isso que aconteceu. A família do Elimeleque, um homem abençoado, um homem de Deus. Gente que pode morrer, que Deus vai honrar seu nome e seu posicionamento. Minha história não para em mim. Não, isso seria pobre demais. É isso que eu quero que você entenda. Viva uma vida extraordinária. Para quê? Para que seus filhos vejam, seus netos vejam, seus amigos vejam. Para que a história que vai ficar na boca de quem está vivo é de que você era uma bênção. É assim que funciona. Porque tem gente que morre e sequer deixa saudade. A Bíblia diz que se tu morrer e ninguém chorar, é melhor que tu não tivesse nascido. Porque tem gente que morre e o outro fala: que bênção, Senhor. Livramento dos céus. Você conhece alguém assim? Não fala não, que ofende. Mas tem velório que nós vamos fazer que dá vontade. Fala: Senhor. Não, as pessoas podiam parar de chorar. Louvado seja Deus. Que morreu, né? Tarde. Devia ter morrido uns 10 anos antes. Ah, pastor, não fala assim de defunto. Eu falo. Tem gente ruim. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E às vezes onde? Na nossa família. Nossa, pastor, na minha não tem, tem na do meu marido, ele pensa a mesma coisa. É só uma questão de ótica, entendeu? Mas olhe bem, agora os homens morreram, o que sobraram? Mulheres. E chega uma notícia em Belém, ou no território de Moabe, que as coisas melhoraram em Belém. Noemi, então, agora viúva, desprovida de seus filhos e de seu marido, segundo a lei de seu povo, ela tem um recurso, meio que uma aposentadoria, vamos colocar assim, um fundo criado para atender viúvas e órfãos. Está à margem de tudo aquilo que está acontecendo, sair de cena, uma família apagada pelo caos, pela crise, pelo problema, pelo desfecho, aliás, diga-se de passagem, um desfecho comum para todos nós. Eu não estou falando aqui da perda de um emprego, não, eu estou dizendo da morte. Segundo Davi, o final de todos os homens. Mas não é isso que acontece com essa família. Noemi quer ir embora e ela tem 2 noras. As noras planejam ir com ela e começam a dizer: nós vamos contigo, nós vamos contigo, nós vamos contigo. E no caminho, Noemi começa a refletir sobre o povo seletivo cujo qual ela faz parte. E ninguém vai querer se casar com a Moabita pela instrução de Moisés. Olhe bem, nesse ambiente o que nós vamos ver, Noemi chama suas 2 noras. Escute isso agora. 2 noras. E começa a apresentar para suas noras os perigos. Meninas, não vão comigo. Eu sou velha demais para ter marido. Ou
E se eu tivesse marido e tivesse filhos, vocês teriam que esperá-los crescerem. A nossa família realmente, ela se dissolveu. Não, fiquem aí, meninas. Vocês são moabitas, vão para a casa de seus pais, reconstruam sua vida, porque a nossa família parou. Uma das mulheres disseram assim: realmente, a senhora tem razão, é melhor nós irmos embora. Eu realmente vou embora com muito pesar, mas eu abandono a missão. Eu gosto desse texto porque, apesar de ser da família de um homem que eu respeito, a Bíblia está me mostrando que o êxito dele não foi total. E ele não conseguiu perfeição, porque ninguém é perfeito. Quando Orfa diz que vai embora e vai desistir, eu entendo. Eu entendo que tem casal que divorcia. Eu entendo. Por quê? Porque fazem parte de Orfa. Fazem parte do grupo que resolveu desistir. Da família que resolveu jogar a toalha. Daqueles que querem quebrar o relacionamento. Sim, é isso que eu vejo. Eu não estou falando de salvação aqui no momento, eu só estou dizendo da preocupação que Deus tem com a minha e com a sua casa, porque todos nós enfrentamos problemas. Orfa, para mim, representa a turma que joga a toalha, que se rende ao pecado, que se rende à desistência, que resolve dizer: a situação é mais forte do que eu não consigo vencer. Ela então chama Noemi e diz: eu vou me embora. Beija Noemi e volta. E nunca mais você vai ouvir falar o nome Orfa, porque ela desistiu. Porque a vida não é para os desistentes. Promessa do Apocalipse: ao que vencer, 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 ao que vencer e ao que vencer. 7 igrejas, 7 ao que vencer, e não para quem desiste. Você não pode se dar o luxo de desistir. Ah, pastor, mas se eu tentar pode não dar certo. Mas se você não tentar, já não deu. Essa é a grande verdade. Quando eu olho para esse posicionamento, para essa postura, eu vejo um grupo de pessoas. E que grupo? Um grupo que está aqui, um grupo que está aí na quadra, um grupo que está aí do lado. Que grupo? O grupo que vai tomar o caminho da desistência. Vai tomar o caminho mais fácil, sabe? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: uma família está lutando pelo seu futuro. Um homem que é capaz de romper as adversidades para lutar pela integridade de sua filha, de sua família. Uma família que vive tragédias e que vive problemas, mas que não entrega os pontos. E agora, essa mulher vai embora e acabou. Mas aí a outra vem. E quem é a outra? Somos nós. Quem somos nós? Aquelas pessoas que já deu vontade de dar um bico no casamento. Olhar para sua esposa e falar: querida, vá plantar batata, cenoura, some. Por que você não falou nada? Porque você nunca teve vontade de falar para o seu marido: querido, Senhor, onde eu errei para receber isso de recompensa? Pare para pensar. Quantas vezes nós tivemos crises e situações ruim mesmo. Quem aqui nunca teve uma situação adversa, sim, uma coisa? Por favor, põe essa mão pro alto para eu ver. É porque ninguém fala nada, parece que eu estou sozinho na crise. E por que você não jogou? Porque você não é Noemi, você é Ruth. Você não é daqueles que desistem, você é daqueles que vai adiante. Você fala: eu vou até o final que esse troço, eu vou, porque Deus há de vir. Ele é o meu Deus. É fácil, mas nós já descobrimos que é possível. Quando chega na vez de Ruth, o que acontece? Noemi diz: Ruth, sua concunhada já foi embora e está na hora de tu ir. Vai embora, case-se de novo, seja feliz. Ruth falou: não vou, não sou Noemi, vou ficar com a senhora. Vou ficar com a senhora. O seu povo vai ser o meu, o seu Deus vai ser o meu. Onde a senhora morrer, morrerei eu. Ali eu serei sepultado, e nada além da morte vai me separar da senhora. Eu estou junta e misturada com a senhora. Ô, gente, uma nora falar isso para uma sogra. Sabe o que uma nora costuma falar? O seu povo é seu povo, o meu povo é meu povo, e o meu povo é melhor que o seu povo. E onde a senhora morrer, eu vou dar uma festa. Cadê o Elimeleque? O Elimeleque está morto, mas os valores ainda estão na família dele. Ele treinou filhos para cuidar bem de mulheres, que quando eles não estivessem mais presentes, a união ainda continuaria.